que é o Dr. João Paulo Tomé, e o trabalho dele é autoeficácia em pacientes portadores de TOC, um estudo exploratório da psicopatologia associada. E os orientadores são o professor Igor e o Dr. Rodrigo Hartz. Tá, vai lá, faz aquele truque lá. O coração tá passando por... Entendeu? Então, bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o João. Vou apresentar aqui para vocês o meu TCC, que é a autoeficácia em portadores de TOC, um estudo exploratório da psicopatologia associada. Para começar, a gente tem que conceitualizar a autoeficácia, né? Que seria a crença na capacidade da gente conseguir realizar uma determinada tarefa baseada nos nossos próprios recursos. Então, esses recursos seriam recursos cognitivos, comportamentais e motivacionais que a gente precisa ter para poder executar uma tarefa, né? Eu posso não acreditar ser capaz, né? Posso não acreditar que eu tenho uma eficácia boa, mas conseguir fazer, executar essa tarefa, como o contrário também pode acontecer. A autoeficácia também reúne uma crença de que é um mecanismo regulador das ações humanas, impacta diretamente no como eu vou estabelecer minhas metas, como eu vou executar as tarefas e as tomadas de decisão, né? A autoeficácia é composta por dois componentes principais, né? Que é a expectativa de resultado, que eu vou estabelecer um objetivo, ver o que é necessário para poder realizar ele e ver se eu sou capaz para isso, né? Aliás, perdão, essa seria a expectativa de eficácia, que quando eu estabeleço o objetivo, eu vejo se eu sou capaz de realizar as ações necessárias para alcançar esse objetivo, né? A autoeficácia pode ser alterada. Um indivíduo que é bem sucedido, que tem uma crença boa de autoeficácia, que geralmente consegue continuar cumprindo as suas metas, ele tem essa autoeficácia fortalecida. Enquanto um sujeito que costuma se frustrar com seus resultados, ele vai ter essa autoeficácia reduzida, né? Isso vai, portanto, influenciar diretamente nos meus esforços empregados numa atividade, o quanto eu vou perseverar nos obstáculos que vão surgir à minha frente e na minha resiliência para lidar com essas situações, né? A autoeficácia é composta por 4 componentes, né? A experiência direta, que representa minhas experiências anteriores, se elas foram bem-sucedidas ou não, né? A experiência vicária, que é como o outro, né? Como o outro influencia minha autoeficácia e esse outro é semelhante a mim. Se ele tem um bom desempenho, eu me pauto a minha capacidade de realizar algumas coisas nele, né? A persuasão verbal, que é a mais utilizada, né? Que é basicamente como eu consigo vender o meu peixe, né? Se eu passo bem, se as pessoas acreditam naquilo que eu estou falando, isso influencia a nossa autoeficácia. E a estimulação fisiológica emocional. Por exemplo, estou bem ansioso agora, né? E a ansiedade traz uma autopercepção reduzida de autoeficácia, né? A autoeficácia e transtornos mentais. Tem sido realizados vários estudos nessa área, né? E a gente viu, por exemplo, que pacientes com condições graves, como neoplasia de mama, ginecológicas, que possuem boa autoeficácia, eles se engajam mais em tratamentos e eles também têm um melhor grau de resposta terapêutica. A gente também vê que pacientes que passam por fatores traumáticos e diagnósticos psiquiátricos vão ter uma alteração da autoeficácia, provavelmente uma redução, por mexer com um medo básico do ser humano, por exemplo, como o medo de morrer, né? Por conta disso, a gente trouxe o TOC, né, sendo um transtorno psiquiátrico incapacitante, que tem variado nível de gravidade, como um possível influenciador da autoeficácia, né? Por conta do quê? Por conta dos sintomas, né, das obsessões, compulsões, né, e de outros fenômenos associados, que vão levar a um prejuízo importante na vida do paciente, né? Procurando, então, estudos na literatura que relacionassem a autoeficácia com TOC, a gente só encontrou um mais recente, tem pouquíssimos estudos, né, com esse tema, que avaliou a autoeficácia como um possível intermediador no tratamento do TOC na terapia de exposição e prevenção de resposta, né? Foram avaliados 377 pacientes, divididos em 2 grupos, né? Esses grupos basicamente avaliaram o paciente numa terapia de prevenção de resposta com um terapeuta e sem. E o que foi visto é que pacientes que faziam a terapia com terapeuta, eles tinham melhora na iBox, tinham uma redução dos sintomas, mas não tinham diferença na autoeficácia. Já aqueles pacientes que faziam terapia com eles mesmos, né, eles tinham um aumento da autoeficácia, porém não uma redução dos sintomas da iBox, né, das compulsões. E os autores levantaram uma das hipóteses possíveis para isso,
é que, de repente, sozinho, o paciente se colocava em situações na qual ele se sentia mais confortável, então isso trazia uma sensação de eficácia maior, porém não o suficiente para trazer uma redução dos sintomas de obsessões e compulsões, né? O toque, como a gente bem sabe, tem uma apresentação bem heterogênea, né? Que vão variar de preocupações com contaminação, rituais de limpeza, de verificação de pensamentos indesejados de conteúdo sexual religioso, até a acumulação de objetos animais, né? A apresentação costuma ser ego-distônica, mas o paciente pode ter um insight muito pobre e isso representa um fator agravante na doença e um fator de resistência aos tratamentos emocionais. Os pacientes também podem ter fenômenos sensoriais que vão preceder os rituais e comportamentos evitativos, e os fenômenos sensoriais também vão trazer mais prejuízos associados e menor resposta ao tratamento, né? Outros fatores no toque também vão trazer maior resistência ao tratamento, como a gente vê nesses 2 estudos aqui, que o doutor Igor também teve envolvido, né, por acaso. E a gente vê principalmente idade de início precoce, né? A presença de tics, comorbidades, né, como transtorno borderline, esquizotípico, como eu vou discutir adiante, sintomas depressivos e severidade de sintomas que tem uma tendência para suicidalidade também, levam a pior resposta ao tratamento. Pensando nisso, a gente estabeleceu o objetivo. Será que pacientes, por exemplo, com fenômenos com toque de preocupação, contaminação, rituais de limpeza, têm uma autoeficácia maior do que, por exemplo, pacientes com pensamentos indesejados de conteúdo sexual religioso? Então, com isso, a gente levantou, né, os nossos objetivos de pesquisa, que foi investigar em pacientes com toque a relação da autoeficácia com a gravidade e a presença de sintomas obsessivos compulsivos, os dados sociodemográficos, presença e gravidade dos fenômenos sensoriais, idade de início e curso da doença, tipos de tratamentos realizados e a resposta a eles, presença de comorbidades, gravidade de sintomas ansiosos depressivos e qualidade de vida. Foi um estudo, a gente realizou um estudo piloto, transversal e exploratório, com uma amostragem de conveniência. Por fim, conseguimos reunir 67 pacientes adultos com toque da rede pública, principalmente do HPV e da privada. Foi avaliados por médicos, os pacientes foram avaliados por médicos, psiquiatras e residentes de psiquiatria entre julho do ano retrasado e setembro do ano passado, né? E por conta da pandemia, a gente aplicou isso de forma online, divididos em 2 momentos, né? No primeiro momento, os pacientes tinham acesso através do REDCap a instrumentos auto-aplicados, né? Então, e também há um acesso ao TCLE, onde eles liam, assinavam e podiam baixar esse TCLE. E também tinham enviado ao seu e-mail uma cópia do TCLE. Em um segundo momento, a gente fazia uma videochamada através do Google Meet, onde a gente aplicava o restante dos instrumentos, né, para poder avaliar a gravidade de sintomas obsessivos compulsivos. Nós tivemos nosso trabalho aprovado tanto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da HPV quanto da Fundação. A gente entrou em contato com 77 pacientes, né? Desses 77, 3 recusaram a participação e 1 não preencheu o critério para toque, né? Dos 73 restantes, 6 não responderam a primeira etapa. Então, restaram 67 pacientes que completaram as 2 etapas da nossa pesquisa. Nenhum paciente nosso foi excluído por critérios de exclusão, que foram ter sintomas psicóticos, quadro demencial ou deficiência intelectual que pudesse prejudicar a compreensão aos questionários. A gente utilizou o seguinte, então, instrumentos auto-aplicados pelo REDCap, que foi o questionário de dados sociodemográficos da rede de pesquisa em toque, o histórico psiquiátrico da rede de pesquisa em toque, inventário tanto de depressão e ansiedade de Beck, um inventário de qualidade de vida breve e a escala de autoeficácia geral. Quanto à escala de autoeficácia geral, ela foi desenvolvida em 2014, por Pacifico, Ferreira e Hutz. É uma escala formada por 20 itens de autorrelato, né, que é respondido por uma escala que varia de 1 a 5, né, e vai avaliar a autoeficácia percebida do paciente, né, destinada principalmente à população adulta. E os seguintes instrumentos a gente utilizou via entrevista Google Meet, né, que foi a iBox para avaliar a gravidade dos sintomas obsessivos e compulsivos, a DIBox para avaliar a escala dimensional, a presença e a gravidade desses sintomas, a escala para presença e gravidade de fenômenos sensoriais da USP, e o Detect-S para avaliar risco de suicídio, que se fosse necessário, tivesse um risco de suicídio importante, a gente orientava o encaminhamento para emergência, né? Na análise de dados, nossa distribuição deu tanto não paramétrica quanto paramétrica, então utilizamos alguns testes, né, para poder chegar aos nossos resultados. Então a gente utilizou o teste de Kolmogorov-Smirnov, a gente utilizou o teste de quadrado de Pearson, o teste de T-Student, o teste de Mann-Whitney, e para as correlações, o teste de correlação de Pearson e de Spearman, né? E adotamos um nível de significância estatística de 5%. Resultados, então, eu não sei se dá para ver bem aí na tabela, mas a nossa amostra foi predominantemente feminina, né? 42 mulheres participaram da nossa pesquisa, né?
com uma idade média de 33 anos, um desvio padrão de 11 anos. Esse aqui é o gráfico que representa a pontuação na escala de autoeficácia geral, né, que as pessoas tiveram um mínimo de pontuação de 30 e um máximo de 100, mas a média no ponto foi de 61 na autoeficácia, né. Essa aqui é a escala de autoeficácia geral, e a gente percebeu que os homens da nossa amostra tiveram uma diferença estatística quanto à eficácia, ou seja, eles foram mais autoeficazes do que as mulheres, né? E tiveram mais autoeficácias nesses itens aqui que eu destaquei, como, por exemplo, os homens foram mais capazes de atingir a maior parte dos seus objetivos do que as mulheres, né? Se viram mais capazes. Quanto à comparação de características sociodemográficas, né? Nós percebemos que pacientes que não praticam religião, né, que não estão trabalhando, que já repetiram de ano por causa do toque, que estão usando outras medicações que não são antidepressivos, que fazem uso de antipsicóticos, que já estiverem internados por causa do toque, possuem uma alta eficácia menor. Isso foi estatisticamente significante na nossa amostra. Também vimos que pacientes que possuem fenômenos sensoriais, eles têm uma alta eficácia menor do que os pacientes que não têm. Né? Quanto a correlações, né? A gente viu também que pacientes na DIBOX, que possuem principalmente uma maior pontuação na dimensão de simetria e organização, pacientes com idade de início precoce do toque, pacientes com uma maior escala na IBOX, realmente no score de compulsões, né? E com maior níveis de gravidade de sintomas depressivos e suicidalidade, tiveram uma correlação indireta, né, com a alta eficácia. E, por fim, a gente viu que pacientes com maior qualidade de vida possuem uma maior alta eficácia. Né? Bom, quanto à discussão, então, não sei se dá para ver bem aí, mas aqui a gente percebeu que os homens da nossa amostra tiveram uma alta eficácia maior que as mulheres. Isso aqui na tabela de Hutz, né, que usou o teste de alta eficácia para avaliar, os homens também possuem uma alta eficácia maior em média. Então, não houve uma diferença, né, em relação à população rígida quanto à nossa população. A gente também percebe que na nossa amostra, a alta eficácia da população com toque é bem menor do que a alta eficácia da população rígida. Isso ocorre em outros estudos, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu constatar que pacientes com fobia social, sintomas depressivos e ansiosos e veteranos de guerra com TEPT possuem uma menor grau de alta eficácia. Então, isso leva a pensar que transtornos mentais por si só podem levar à redução da alta eficácia. A gente também viu, né, como eu citei anteriormente, que pacientes que não praticam religião, que não estão trabalhando, que repetiram de ano por causa do toque, que utilizam outras medicações que não antidepressivos e SRS, que já estiveram internados por causa do toque, possuem uma menor alta eficácia. A gente não tem correlação na literatura com isso, né? Mas levantamos que, por esses pacientes serem mais graves, terem maiores limitações pela doença, isso pode justificar uma menor alta eficácia para eles. Também constatamos que o fenômeno sensorial traz uma menor alta eficácia aos pacientes, né? Isso pode ser explicado porque os fenômenos sensoriais estão associados a uma maior gravidade da doença e resistência na resposta ao tratamento, né? Isso, inclusive, é constatado como um fator de uma relação a pobre resposta ao tratamento, né, no toque. E a gente também viu que a dimensão de simetria e organização, idade de início precoce do toque, principalmente scores de compulsão aumentados, estão relacionados com uma alta eficácia reduzida. Como possível explicação, porque a gente também não achou uma relação disso na literatura, é de que o fenômeno sensorial seja um possível intermediador, porque ele possui relação direta com essas características psicopatológicas do toque, né? Como também tem um estudo do Dr. Igor que mostra que pacientes com toque, fenômenos sensoriais, têm mais gravidade, simetria e ordenação, têm idade de início mais precoce e têm mais compulsões. Por fim, também constatamos, né, que pacientes com mais sintomas depressivos e com maior risco de suicidalidade possuem uma menor alta eficácia. E a gente encontrou um estudo na literatura recente de 2018, né, que avaliou estudantes de graduação de uma universidade chinesa e viram que a autorregulação, a regulação emocional da alta eficácia tem uma correlação negativa com sintomas depressivos, com sintomas de TEPT e também possui uma correlação negativa com risco de suicídio. Bom, e como é que esse artigo conseguiu explicar isso, né? De que ele cita outros autores que confirmam que a alta eficácia interfere na nossa habilidade de regulação emocional. Então, quando eu estou depressivo, por exemplo, eu tenho sintomas de emoção, eu tenho emoções negativas, de culpa, raiva, angústia, tristeza, e isso pode diminuir a minha percepção de quanto eu sou eficaz nas diferentes esferas do funcionamento. E essas emoções negativas também vai ter um papel no desenvolvimento e no pensamento de comportamentos suicidas, né? Para finalizar nossa discussão, a gente viu que a qualidade de vida está relacionada a uma alta eficácia maior, né? E a gente tem um estudo de 2006 do Hanson que demonstra que a melhora da alta eficácia
pode estar associado a melhora na qualidade de vida de pessoas com transtornos mentais, né? Eu fiz um corte do artigo do Hanson, no caso. Concluindo, então, né? A gente acredita que o nosso estudo foi o primeiro a explorar essas associações características do toque com a autoeficácia, né? A gente viu que a autoeficácia tem uma relação importante como mediador e possível fator de manutenção na gravidade de sintomas do toque, de sintomas depressivos, de suicidalidade e qualidade de vida, né? Sinalizou diferenças clínicas entre as dimensões do SOP e comorbidades psiquiátricas, e a autoeficácia parece ser um candidato importante a intermediar respostas nos tratamentos do toque. E para mim o mais importante desse estudo é que medidas e estratégias terapêuticas que reforcem a crença de autoeficácia vão aumentar a funcionalidade e a qualidade de vida de pacientes com toque, melhorando a resposta aos tratamentos dele. E agradeço a vocês, né, por esse momento e por trazendo o conceito de autoeficácia. Trazendo o conceito de autoeficácia, fui autoeficaz em terminar a residência, graças a mim e aos meus colegas e a todos vocês. Dessa primeira foto. O que quer dizer pela saúde? Essa foi no R1. E o que vocês fizeram para aumentar a autoeficácia que gerou essa foto aqui? Isso é bastante. Muito bem, parabéns, João. Então, o que eu faço? 2 para o lado? Essa. Pode me ensinar? É aqui no... Tá, perfeito. Muito bem. Mas... Ah, tá. Então, parabéns, João. Nós vamos dar início, então, às discussões. Ana. Eu não vou silêncio, porque tenho que sair um pouquinho antes para receber uma disciplina de fora. Eu queria parabenizar, tá, João? Parabenizar a tua apresentação, que está realmente autoeficaz, certo? E eu queria perguntar, enfim, alguma coisa que começou no trabalho, 2 coisas. Uma, acho que seria elegante pensar qual é o pressuposto, porque da hipótese que uma determinada dimensão de toque estaria mais associada à melhor autoeficácia do que outra. Bom, a gente vai discutir isso com o Igor, né? Quando a gente estava formulando qual que seria o objetivo do estudo, né? Até estabelecer que a autoeficácia seria estudada, é de que, bom, a autoeficácia é a crença no que eu consigo fazer ou não, né? Baseado nos meus recursos cognitivos e comportamentais. Né? A gente pensou, por exemplo, que pacientes que têm preocupações quanto à contaminação ritual de limpeza, pelo ato compulsivo de limpar e conseguir exercer aquela atividade compulsivamente, eles teriam uma sensação de autoeficácia maior. Por exemplo, como eu citei o exemplo ali de pacientes com pensamentos indesejados de conteúdo sexual e religioso, teriam uma angústia muito forte associada àquele pensamento, porque eles não querem fazer aquilo, né? Eles não querem ter contato com aquilo, e associados a rituais mentais. Então, eles teriam uma percepção de autoeficácia reduzida, né? Isso foi nosso objetivo de pesquisa. Mas pelos dados, né, a gente não conseguiu ver diferença entre as dimensões, né? Apenas uma tendência estatística na questão de simetria e organização. Mas entre essas dimensões que a gente citou como exemplo, não houve uma diferença de autoeficácia, por exemplo. Né? Acho que seria interessante expor isso. Sim. Outra questão que eu falei que o Lucas, intuitivamente, a resposta que me vinha da pergunta era a gravidade do fato. Certo? Geral. Pacientes com toque mais grave, seja por obsessão compulsão, teriam menor sensação de autoeficácia. O que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, eu não sei. Certo? E até essa ideia de uma hipótese causal, eu acho que a gente precisa pensar no estudo transversal, porque de fato, né, enfim, o que é que tu pensa disso? Bom, isso também é uma dúvida que fica em relação ao estudo, né? A gente viu essas relações estatísticas, a gente não consegue definir, né? A gente viu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Tanto a autoeficácia, né, pode influenciar nos sintomas, né, e pode causar uma gravidade, quanto o toque pode trazer uma sensação reduzida da autoeficácia. O que está influenciando o outro, a gente ainda não conseguiu encontrar a resposta. Acho que precisa se estudar mais para poder entender o fenômeno, no caso. E a última questão é que eu tenho uma curiosidade dessas partes de homens e mulheres, que eu doutorado estudei porque mulheres são mais deprimidas que homens. Então, eu enchi o saco da esquizofrenia para estudar isso, tá? E, de fato, assim, isso é uma questão interessante, assim, né? E o que a gente viu lá é que o fato de ser mulher, independente de qualquer coisa, era associado a alguns sintomas depressivos, nem tinha depressão. Mulher tem uma tendência a responder algumas questões de depressão, sei lá, tem interesse sexo, tem vontade de chorar frente a qualquer coisa. Isso foi o que a gente viu lá numa amostra de estudantes. E o que eu quero é te perguntar isso, assim,
o que é que tu pensasse que mediou, enfim, essa ideia de que homens, então, em geral, lá com toque também, em geral, e com toque tem melhor sensação, melhor autoeficácia descrita, né? Isso é uma pergunta interessante, e eu não tenho uma resposta para isso, mas me vem o fato de que acho que é algo mais cultural, né? Que o homem tem uma tendência de crença de achar que é mais forte, né? Que tem que lidar com as coisas com mais orgulho, mais capacidade do que as mulheres. Mas foi uma coisa que eu parei para pensar aqui agora, quando você fazia a pergunta, né? E eu acho que também essa coisa de culturalmente a mulher ser vista como uma coisa de ser mais frágil, de que precisa de muita ajuda, ainda, né, ter essa visão, pode de repente trazer essa sensação de autoeficácia reduzida. Ou porque a mulher tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. O que prejudica a autoeficácia. Sim, é uma. Obrigado. Muito bem. Bom, antes de passar para a próxima, eu queria colocar aqui que nós estamos acompanhados de uma plateia muito ilustre, né? Então, agradecer aqui a presença da professora Arlete, a professora Liselotti, o professor Fernando Kovacs, que também está nos assistindo. Na verdade, a gente tem aqui 38 pessoas que estão online, né? Então, o que faz com que... na verdade, eu acho que tem um efeito bem interessante, assim, né? Porque várias pessoas assistem e, assim, a sensação é de que a gente está em casa, né? Então... Muito, muito bom essa forma híbrida. Inclusive os familiares. Inclusive familiar está podendo participar. Né? Isso aí. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer algum... Madi? Eu queria parabenizar o João. É muito legal, João, ver o teu crescimento, né, na residência. A gente está muito feliz também que a gente vai continuar um pouquinho contigo, né, e realmente essa questão da tua eficácia como editor, né, cresceram muito e a gente pode provar isso agora no trabalho, né? Sim. Quanto ao trabalho, assim, acho que foi um trabalho extremamente bem feito, assim, cheguei a tua cara, assim, no trabalho, né? Também no teu desenvolvimento, né? E eu acho que é muito legal um trabalho bem motivado por questões que inquietam a gente, senão a gente também não consegue fazer. Então, parabéns. Obrigado. Assim, não querendo tirar meu mérito, mas o doutor Rodrigo, né, que isso faz parte do mestrado dele, né, eu peguei um braço no mestrado. Teve muito trabalho quanto a isso, e o doutor Igor não tem nem como agradecer, ele me ajudou demais, né, porque eu tenho um problema de prolixidade muito grande, e o doutor Igor me ajudou a cortar várias coisas. Muito bem. Bom, eu queria também fazer um comentário, então eu queria te parabenizar, João. Eu achei assim, eu gostei muito do jeito como tu vai encadeando as ideias, tá? Enfim, a propriedade com que tu vai apresentando, né? Claro que tem que ter tá bem atento, né, para não perder nada, porque é rápido, né? Mas assim, o link que tu fizeste, assim, na tua discussão, a articulação com o conhecimento da literatura, né? Eu achei muito interessante o jeito como tu fizeste a apresentação, achei teu trabalho também muito interessante, né? E eu achei também, assim, curioso esse resultado que agora até já estou um pouco perdida, assim, acho que não chegou a dar significativo ou não, né, de que os pacientes que têm esses sintomas de organização, eles têm menos autoeficácia, né. Eu ia te sugerir só, porque eu vi que tu apresentou os dados de duas formas, tu botou tem autoeficácia ou não tem autoeficácia, o que eu acho que talvez não seja um bom uso, eu não sei, a escala apresenta isso, porque eu gostei mais da segunda apresentação, quando ali vinham os teus dados de uma forma de correlação, porque a autoeficácia, ela provavelmente não é uma dessas coisas da dimensão de ter ou não ter, né? Não é como gravidez, estou grávida ou não estou grávida. É uma coisa que a gente tem um pouco ou tem mais, né? E ela varia de acordo com essas outras variáveis. Então, por conta disso, eu imagino que aquele uso que tu fizeste com a correlação seria um uso mais adequado, né, para essa dimensão. E tu tem escalas ali com correlações muito importantes, assim, tipo 0,4, o que são correlações muito importantes mesmo. Então, eu exploraria os dados somente a partir da variável contínua, né? E aí, eu não me lembro bem agora, porque era muito dado, mas, assim, se tem alguma coisa nessa linha de que a organização, ela não está favorecendo a autoeficácia, eu acho que isso seria um aspecto muito importante para poder trazer no próprio estudo, assim, Igor, e essa seria a minha sugestão. Porque, veja bem, assim, né, eu sou uma fã da autoeficácia, tá? Confesso para vocês que quando eu estou em momentos de queda, a primeira coisa que eu faço é exercitar a minha autoeficácia, e por isso que daí eu vou lá e lavo a louça. Lavo, seco e guardo.
E isso tem um efeito, né? Eu contei isso para uma paciente, minha paciente perguntou, tá, mas tu geralmente não lava a louça? E não, geralmente eu deixo para o dia seguinte, né, ali escorrendo, mas assim, só o fato de concluir a tarefa eleva a minha autoeficácia, né? E na minha ideia, né, eu imaginava assim que todo mundo conclui uma tarefa, vai se sentir melhor na sua autoeficácia, só que tu vê que no toque parece que a coisa não funciona nesse sentido, né? E isso que os pacientes às vezes demoram para entender, eles ficam sempre com a ideia de que eles vão fazer a compulsão porque eles vão se livrar daquele desconforto, né? Mas tem alguma coisa ali que não funciona dessa forma e justamente perpetua o desconforto, né? Então, eu acho que isso acaba tendo um link importante, inclusive, para a abordagem psicoterápica, né? Do paciente realmente entender que, assim, que ele pode fazer a compulsão e que ele não vai se livrar daquela sensação, então ele vai ter que deixar de fazer a compulsão. Lucas. Então, parabenizar o João, né? Ótimo. E estava ouvindo falar, Carol. Pois é, uma coisa que eu fiquei, quando estava apresentando, uma das coisas que eu mais estava pensando era o que a Ana Luísa comentou, né? Que no senso supramental, a gente tem essa questão da causalidade reversa, a gente não sabe o que causa o quê, né? E uma coisa que eu, assim, tá 100%, tá? Mas só que eu fiquei pensando que, na minha cabeça, podia ter explorado, porque assim, o toque é muito conhecido, inclusive a gente usa muito isso no atendimento do paciente pela lentidão obsessiva, né? Dito que assim, não é uma medida de autoeficácia, mas assim, o paciente perde a eficácia, né? Ele vai. Então, como na tua apresentação eu entendi que vocês ficaram mais no sentido direcional de autoeficácia piorando o toque, não o toque piorando a autoeficácia, né? Eu fiquei pensando no quanto que talvez essa medida de autoeficácia não poderia ser usada mais para fins terapêuticos do que para, como eu vou dizer, simplesmente como um fator mediador, né? Eu não acho que ele seja só um fator mediador, eu acho que talvez focar na autoeficácia como sendo prejuízo associado ao toque, principalmente para pacientes que têm baixo insight, seja a maior cereja do bolo desse estudo, assim, né? Então, assim, não, pode ter sintomas de toque, mesmo com baixo insight, mas olha só, a autoeficácia está prejudicada, né? Pegar no ponto que está... Não sei, eu tenho a impressão de que o inverso... Tu diz testar um modelo, com... de repente é uma boa estratégia, né? Eu acho que faz mais sentido até terapêutico. Mas isso é até uma das conclusões do estudo, né? Que a gente conseguindo aumentar a autoeficácia, de repente a gente melhora os sintomas e o engajamento dos pacientes, né? Mas sim, isso foi uma coisa que lendo, fazendo a discussão, a gente foi estudando com... Mas o que ele está dizendo é o contrário, que talvez melhorando o toque, tu melhora a autoeficácia, porque o prejuízo da autoeficácia é uma consequência do sintoma do toque. Sim, mas eu acho que é uma estratégia boa, de repente, fazer na verdade, testar, né? O Igor já entendeu ali, o modelo, fazer um modelo e ver uma análise confirmatória do modelo, enfim. Muito bem. Então, nós temos 10 minutos de intervalo, tá? E aí nós seguimos, então... eu não sei, na verdade, estou um pouco perdida no horário aqui. Nós convidamos todos a comer um pão de queijo. Estamos todos convidados a comer um pão de queijo e tomar um café, tá? A Madi vai enviar pessoalmente para cada um na casa de vocês aí, para vocês participarem. Que horas a gente volta, gente? Só me organizem aqui com o horário.